tranquilo também. Eu lembro que nas primeiras semanas aqui a gente tava sobrevivendo de salada de mercado, aquelas saladas prontas. Bem com molhinho sei. e tal. A gente ficava lá no hotel e levava pra casa, botava lá no frigobarzinho e depois ia comendo salada. Porque o hotel não tem como onde fazer comida, né? E ficar comprando fora todo dia é caro. Sim. Muito caro. Aí a gente preferiu, tipo, vamos de saladinha mesmo, um pouquinho vegano, não tem problema. Agora, uma outra coisa que a gente sente bastante falta também é a companhia da nossa família, dos amigos. Sim. Por enquanto, a minha companhia é o Lucas e eu sou a companhia dele, né? Então a gente não tem ainda aquele círculo de amizade, que é uma coisa que a gente quer construir, porque acho que faz toda a diferença, né? Por enquanto a gente tá curtindo um pouquinho mais um do outro, né? Nessa nova fase. E tá sendo gostoso também, porque é algo que a gente queria há muito tempo, né? Tá vivenciando juntos fora do Brasil. Mas isso então já era um sonho de muitos anos. Porque assim, no nosso caso, foi sonho da Bia, inicialmente, ir pra Itália há muitos anos, tipo, a vida inteira dela sonhando com isso. Aprendi a falar italiano, gente, porque eu tinha pra mim que eu ia morar na Itália. Aleatório, mas... E o meu era morar nos Estados Unidos. A vida toda. Só que a gente nem se conhecia. Aí chega aquele momento que, tipo, você desiste, né? Porque, não chega, não acontece. Então, meio que deu uma esfriada. Aí, de repente, a gente se conheceu, casou o sonho, começamos a conversar. E, tipo, tudo acontecendo. Eu não sei quanto tempo que vocês conhecem a gente do Instagram, do YouTube. Mas a gente até contou um pouquinho já da nossa história. A gente se conheceu... E tudo foi acontecendo muito rápido. Oportunidades que eu nunca tive na minha vida foram aparecendo. E pra mim e pra Bia, e juntos a gente casou rápido. E, tipo, 1 ano e pouco depois de estar namorando, a gente conseguiu casar, assim, milagrosamente. E vir pra cá. E foi tipo, meu Deus. Eu vi o vídeo de vocês teve que casar às pressas pra conseguir vir, né? Tava, Deus não tava deixando eu vir. Parecia que era isso. Eu tinha que esperar a Bia. Você não tá pronto. Ele avisando, você não tá pronto. Ele segurou a gente lá pra gente se achar e depois vai. E o interessante é que, tipo, eu tenho uma prima que mora aqui já desde novinha. E ela sempre me chamou pra vir conhecer a Holanda e eu não levava tanta fé nisso. E, de repente, o lugar que a gente veio, Holanda. E não foi alguma coisa assim planejada, nem nada assim. A gente tava focando em Inglaterra. E aí ele recebeu a oportunidade. A gente, Holanda é um lugar legal. Vamos começar a pesquisar. E a gente começou a gostar mesmo da ideia. Mas e no caso de vocês? Era sonho também de vida? Ou foi uma coisa, tipo... Bom, eu sempre falei que eu ia morar fora, assim. Desde criança, pros meus pais, eu falava, não, eu quero morar fora e tal. E eu tinha o plano de fazer o high school, pelo menos o último ano, nos Estados Unidos. Fazer uma faculdade por lá. E eu pensava muito entre Estados Unidos, Canadá. E ali que era onde eu planejava, assim, né? Principalmente por causa de universidade e tudo mais. E aí eu falei uma vez pra Ju isso, que eu queria. Inclusive, na época, eu estava vendo pra ir pro high school, e aí ela falou que não queria que eu fosse e tal, a gente já tava namorando, e ela falou que ela não tinha vontade de vir pra cá, mas que ela tinha muita vontade de ir pra Londres. Então ainda é o sonho dela, né, morar em Londres e tal. E aí a gente falou, tudo bem, no final não deu certo os meus planos de fazer o high school lá. E aí eu falei, tudo bem, a gente vê algum jeito, né, de ir pra Londres. E aí apareceram algumas oportunidades para alguns outros países daqui, tipo Malta apareceu pra Romênia e tal, mas nenhum que a gente falasse, legal, brilhasse os olhos, né? Por mais que Malta eu ainda fiquei interessado, que eu falei, é praia, né? Não tem como errar, tipo, vai dar bom. Mas no final não deu muito caminho. E aí um casal de amigos nossos, muito amigos nossos, eles vieram pra Holanda, vieram pra Amsterdã, e aí eles voltaram falando, tipo, muito bem, assim. Falaram, de viagem mesmo. Né? De viagem. Eles falaram, nossa, se fosse pra morar em algum lugar fora, seria Amsterdã, porque é incrível, porque não sei o quê. E aí a gente começou... Aí eu comecei, sem falar com a Júlia, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a Holanda. E aí surgiu essa oportunidade, né, pra vir pra cá, pelo trabalho... Holanda e tal, e aí quando eu falei pra ela, o meu argumento pra convencer foi, mas é do lado de Londres, é só você passar o canalzinho ali acho que é de Suez, 6 euros, gente. Eu falei, é do lado. Consegue ver passagem pra Londres. E eu falei, e é menos cinza, vamos, e aí deu certo. Assim. É isso, a gente sempre teve o sonho, como eu falei, né, o que ele falou,
Eu queria conhecer Londres, ainda não conhecia, um dia a gente vai conhecer. Mas é bacana essa ideia de... Às vezes a gente tem um sonho de morar em tal lugar, mas não é os planos de Deus, né? Exatamente. E tá sendo, assim, super bacana desde que apareceu a oportunidade. Daí a gente começou a pesquisar. E eu acho legal falar também que a gente vem tentando há muito tempo, né, ter uma oportunidade fora. Claro que o nosso foco ali era na Inglaterra, mas não dava certo. Então foram vários nãos. E nessa última oportunidade que deu certo pra cá, o Lucas nem chegou a falar pra mim. Ele falou só quando ele tava no último processo. Nossa. Né? Porque eu criava tanta expectativa, né? Começava a pesquisar as coisas. É que sempre era um caminho pelo trabalho, né? Então, era sempre pelo trabalho e tinha uma série de qualificações que você tinha que ter pra ser apto a fazer o exchange, né, no caso. Sim. E aí aparecia, tipo, Londres. Aí eu falava, tô no processo de Londres. Aí fazia a primeira etapa, aí conversava com o sócio, conversava com isso, com aquilo, tal, conversava com um monte de gente. Aí chegava, e ela toda, nossa, vai dar certo. E aí chegava um momento que não dava. Aí eu falei, não vou mais falar, assim. O coração e depois que eu falei, não vou mais falar, eu acho que é ela que dava azar. Mas assim, depois que eu falei, não vou mais falar, aconteceu. E foi no primeiro. Então, assim, a gente podia ter vindo, talvez 2 anos atrás, mas eu queimei a largada. Mas sim, cara, essa parte chega a doer o coração, porque é o sonho que vocês têm juntos. Aí acaba tendo essa situação de você tá ali no processo, querendo fazer tudo pra dar certo, aí vai lá dar aquela notícia, porque você já tá chateado. Porque não deu certo. Aí você ainda vai falar pra outra pessoa que vai ficar chateada. Eu lembro que quando foi comigo eu também não falei. Eu falei que tinha entrado, mas eu tava em vários processos ao mesmo tempo, porque eu queria Londres, mas aí apareceu pra cá. Aí eu falei, apareceu pra Holanda, uma empresa muito legal e tal, mas não botei muita expectativa, senão ela poderia ter expectativa. Aí eu fui fazendo lá o processo. Quando deu certo, primeiramente eu chamei ela pra fazer junto comigo o projeto, porque eu sou desenvolvedor front-end e ela é designer. Então, tipo assim, ela... Casa, né? A interface do site ou do aplicativo. Então, ela faz a interface e eu meio que faço aquilo funcionar. Aí eu falei, vamos fazer junto, que se der certo a gente foi junto, né? Nossa, a gente brincou assim. Mas eu escondi pra ela todo o processo. Eu fiz ali e não falei mais nada. Aí, de repente, eu chamei ela pra ir jantar no shopping. Uma aliança. Foi pra escolher uma aliança. Porque eu falei pra ela que quando conseguisse, eu ia usar o meu vale-refeição a última vez pra levar ela no Outback pra dar uma estourada no Outback, assim. Aí eu falei, não, quando eu conseguir, a gente vai no Outback. Aí eu falei, vamos lá no shopping ver a aliança do nosso casamento e tal. Aí eu fui lá e busquei ela na casa dos pais dela, fomos no shopping. Aí quando a gente tava chegando assim no Outback, aí eu falei pra ela... Passou reto pelo Outback. Aí eu falei pra ela assim, fala pra mim, ich kaufe hier. Aí ela... Quê? Eu falei, tu não sabe o que é isso? Isso aí eu te amo em holandês. Eu falei, a gente vai pra Holanda. E foi aquilo tudo. É diferente, né, cara? Sim. Mas você trabalha com o que mesmo, Lucas? Trabalho com auditoria. Auditoria. Isso. Aí, auditoria contábil, né? Então, deixa eu pensar numa forma fácil de falar, porque eu realmente assim, não sei o que é isso. As pessoas sempre me perguntam, eu nunca sei responder. Minha mãe, até hoje, ela não sabe o que eu faço. Mas, basicamente,